Livro O Diabo Paga a Quem o Serve. A prova bíblica que você recebe seu salário com bônus toda vez que serve ao diabo. De A. Allen. Capítulo 1. O diabo paga a quem o serve. Quando eu vi o automóvel atravessado na ponte, meu primeiro pensamento foi que devia estar havendo um bloqueio policial. Bloqueios não eram algo incomum. A polícia deve estar procurando por um carro roubado, eu disse ao pastor que guiava o carro em que viajávamos. Mas quando chegamos um pouco mais adiante, ficou evidente que não era um bloqueio da polícia. Em vez disso, havia ocorrido um terrível acidente. Havia evidência de que aquele carro havia colidido com alguma coisa e numa velocidade espantosa. Antes que o motorista de meu automóvel pudesse parar totalmente o carro, eu já estava saindo e correndo em direção aos destroços. Mas não havia evidência de um segundo carro. Pensei, estranho, geralmente há 2 automóveis envolvidos em um acidente. Mas, se houvesse um segundo carro, ele conseguiu fugir. Mas conforme eu inspecionava as ferragens, meu primeiro pensamento foi que provavelmente ninguém poderia ter escapado vivo. O automóvel não havia colidido com outro. Em vez disso, ele havia batido de frente no canto da pilastra de concreto da ponte. A força do impacto literalmente levantou o carro, lançando-o através do ar, e ele caiu atravessado no meio da ponte. Eu nunca vi tal destruição antes. A porta ao meu lado estava pendurada desajeitadamente por uma dobradiça. Depressa, eu puxei a porta e olhei dentro. Uma olhada foi o suficiente para determinar a causa do acidente. O cheiro forte de álcool enchia o carro. O interior estava impregnado dele. Havia garrafas de cerveja espalhadas pelo interior do carro. Curvado sobre o volante amassado, estava uma figura imóvel em uniforme de soldado. O próprio volante havia sido arrancado de seu lugar e afundado na coluna. A coluna de direção havia atravessado o tórax do motorista, saindo por suas costas. Era desnecessário sentir o pulso para saber que ele estava morto. Ele havia tomado sua última bebida e tinha feito sua última viagem. Ele havia tido sua última festinha. Das sombras do outro lado do carro, eu ouvi um gemido fraco. Alguém naquele carro ainda estava vivo. Assim que eu me estiquei para olhar mais para dentro das sombras, eu vi ali uma garota. Quando, inicialmente, me aproximei do carro, eu havia notado um grande e feio buraco no para-brisa. Agora, conforme eu olhava para a face da garota, eu sabia que a sua cabeça havia atravessado aquele buraco. Sua face estava literalmente retalhada, cortada e rasgada aos pedaços. Seu nariz meramente pendurado por uma tira de pele. Sua garganta estava cortada e estava perdendo sangue rapidamente. Evidentemente, somente poucos instantes haviam passado desde o acidente. Meu amigo e eu tentamos abrir a porta do lado dela, mas o acidente havia comprimido a porta, sendo impossível abri-la. Sabíamos que havia somente um modo de tirá-la do carro e era pela porta do motorista. Para fazer isto, foi necessário remover o cadáver da coluna de direção, colocando-o no acostamento da rodovia. Voltamos rapidamente para salvar a garota que estava morrendo. Conforme nos aproximávamos do carro, podíamos ouvir a garota amaldiçoando com cada respiração o único Deus que era capaz de salvá-la. Ela estava tão intoxicada que não sabia quão próxima estava da morte. No intervalo entre suas blasfêmias, ela estava ofegando. Meu Deus, cara, me ajude. Minha garganta está cortada e eu estou sangrando até a morte. Conforme começamos a remover a garota do assento, ela gritava em agonia, dizendo que seus pés estavam presos. Examinando, vimos que o motor do carro havia sido deslocado para trás sob o assento, quebrando ambas as pernas da moça e prendendo-as firmemente sob o assento dianteiro. Um osso do quadril ficou exposto através de um pijama de seda vermelha. O resto de suas vestes era um mero corpete.
O outrora belo e negro cabelo cacheado da garota estava agora vermelho, vermelho com seu próprio sangue. Sua face, a qual sem dúvida uma vez havia sido bonita, nunca seria bonita novamente, mesmo que ela se recuperasse. Nenhum homem jamais desejaria olhar para ela uma segunda vez se a visse na rua. O para-brisa estilhaçado havia cuidado disso. Já que era impossível tirar a garota dos destroços, começamos a orar. Deus, pare a hemorragia. Não permita que essa garota sangre até a morte, bem diante de nossos próprios olhos. Mesmo enquanto orávamos, a moça amaldiçoava o mesmo Deus a quem invocávamos para ajudá-la. Mas assim que oramos, a hemorragia parou imediatamente e vimos que Deus havia respondido à oração. Quão misericordioso foi o nosso Deus, mesmo para alguém cuja boca estava cheia de blasfêmia. Já que a estrada estava bloqueada e não podíamos dirigir nosso carro mais adiante para pedir ajuda, pedimos ao Senhor para nos enviar ajuda de outra direção. Imediatamente, de cima da colina, na outra direção, veio um automóvel. Assim que ele parou diante dos destroços, 4 jovens, estudantes do ensino médio, pularam de um velho calhambeque. Um, quando deu a primeira olhada na garota com seu rosto retalhado, desmaiou e caiu no barro do lado da estrada. Outro se sentou no estribo do antigo carro com sua cabeça entre as mãos. Eu ouvi clamando: meu Deus, eu nunca beberei outra gota de bebida novamente enquanto viver. Ali, vendo os destroços, ainda ouvindo os gemidos e gritos da moça no automóvel e a oração angustiada do rapaz no estribo do carro, Deus falou ao meu coração palavras que eu reconheci como sendo da Escritura. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Capítulo 2. Sem necessidade de greve. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não seja enganado, amigo. Você não pode zombar de Deus, pois Deus declarou que o homem vai colher exatamente o que plantar. Lembre-se disto. Existe um dia da colheita chegando. Se você serve ao diabo, chegará a hora de receber o salário. Você não pode servir ao diabo sem ter um dia de pagamento. E o salário do pecado é a morte, agonia, miséria, aflição, doença, enfermidade, fraqueza e deformidade. Lembre-se disto, meu amigo. Enquanto você serve o diabo é o seu mestre. Ele é o seu patrão e ele é quem paga você. O patrão pode pagar você a qualquer momento que ele desejar. De acordo com a Bíblia, bem como da experiência prática, tenho visto que o diabo geralmente paga uma pessoa quando ela menos espera. O juízo normalmente cai no tempo quando é menos esperado. Quando Belsazar levantou os vasos de ouro e brindou aos deuses deste mundo, ele não tinha ideia de que o seu pagamento estava a caminho. Se soubesse que seria um cadáver frio, numa mesa fria no necrotério, quando o sol se levantasse pela manhã, ele jamais teria feito o que fez naquela noite em sua última festa de bêbados. Mas quando uma pessoa endurece o seu coração, endurece o seu pescoço, se rebela contra Deus e insiste em desfrutar dos prazeres do pecado por um tempo, geralmente, e isso está de acordo com a Escritura, ela é a última e a que menos consegue ver a ruína ou julgamento iminente ou haver o pagamento a caminho. Se você, meu amigo pecador, lendo essas palavras, pudesse ver o quão próximo no futuro está o seu salário, você cairia de joelhos agora. Você clamaria a Deus agora, como você nunca clamou antes por socorro, por misericórdia e por perdão. Nunca mais você beberia outra gota de bebida alcoólica. Nunca mais você pediria outra cerveja. Nunca mais você cometeria o pecado de adultério ou de fornicação.
nunca mais você se entregaria ao demônio de luxúria. Mas o diabo tem um jeito de cegar a pessoa para o perigo logo à frente. Demônios mentirosos lhe dizem que ela é jovem apenas uma vez, que ela tem o direito de cometer as extravagâncias da mocidade, que agora ela é jovem com muito ânimo, disposição, vigor e vitalidade e logo estará muito velha para ter alguma diversão. Melhor ter uma boa vida enquanto seu sangue é forte e vermelho e enquanto ela está desfrutando de sua juventude. Assim as multidões se comprimem no caminho largo. O diabo os conduz descendo a estrada, onde o salário aguarda para ser pago. Belsazar havia sido advertido. Ele conhecia o caminho. Ele sabia que não devia fazer aquilo que estava fazendo. Contudo, ele o fez. Por quê? Porque o diabo o cegou. Ele não sabia que o seu pagamento, em seu caso, a morte, estava chegando naquela mesma noite. Em nosso atual mundo econômico, nossos jornais estão cheios de notícias dizendo que o pessoal da empresa telefônica está em greve. Os motoristas de caminhão, as garçonetes, os mineiros de carvão estão em greve. Até mesmo os professores das escolas estão em greve. Por quê? Por um aumento no pagamento, por melhores salários. Porém, ninguém jamais terá que entrar em greve para receber mais salário do diabo. Geralmente eles reclamam como fez Caim no passado. Oh, minha punição é maior do que eu posso suportar. Em outras palavras, Caim estava lamentando: meu salário é mais do que eu possa gastar. Isso é verdade. Não há necessidade de greve se alguém insiste em servir ao diabo, porque a cada momento o diabo cuidará para que o nosso salário seja mais que suficiente. Se um fazendeiro quer colher um alqueire de trigo, ele sabe que é necessário semear somente uma mão cheia. E para cada mão cheia que o fazendeiro semeia, ele espera colher um alqueire. Ninguém espera colher exatamente a mesma quantia que planta. Pelo contrário, espera colher o que semeia e muitas vezes mais. Muitos homens e mulheres semearam para a carne por somente 1 hora, mas por toda uma vida sofreram a perda de sua reputação, perda de amigos, talvez até mesmo a perda de sua família, filhos e até mesmo todo o dinheiro que acumularam na vida. Muitas pessoas dominadas por um louco demônio da luxúria semearam por somente uma noite, mas agora estão colhendo e continuarão a colher por toda a eternidade. Mesmo que Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, ele pensou que podia semear para a carne sem colher corrupção. Mas quando o profeta descobriu seus pecados e lhe disse: Tu és o homem, ele viu que mesmo que tendo orado e se arrependido em roupas de saco e cinzas, o Senhor havia declarado: não se apartará a espada jamais da tua casa. E ainda que Deus tenha perdoado Davi, de novo, e sim, de novo, ele pagou e pagou. E seu pagamento continuou a chegar em dor e sofrimento, em angústia, tristeza e em remorso, não somente para si mesmo, mas também para os seus filhos. Ainda que Davi tenha jejuado e orado, dia após dia, a morte tomou o filho que estava mais próximo ao seu coração. O que foi isso? Foi a espada do Senhor, foi o pagamento de Davi. Pagamento pelo quê? Por uma noite de prazer louco com Batseba e o assassinato que aquela noite inspirou. Mas a morte da criança foi somente o início do pagamento. Leia por si mesmo a história do formoso filho de Davi, Amnon, o qual estava dominado pela luxúria por sua própria irmã Tamar. Leia 2 Samuel 13, como ele a fechou em seu próprio quarto e cometeu o horrível crime sexual contra sua própria irmã. Quando a notícia chegou a Davi e ele ouviu que sua filha não era mais virgem, ele se prostrou com o rosto em terra diante do Senhor e perguntou por que isto tinha que acontecer com ele, por que ele tinha que continuar a receber pagamento após pagamento por causa de um pecado cometido tempos atrás. Mas ele se lembrou que Deus havia declarado: não se apartará a espada jamais da tua casa. Mesmo esse acontecimento não fez cessar o seu pagamento. Outro filho, na família de Davi, disse que mataria seu irmão Amnon por ter cometido tal crime contra sua jovem irmã.
Davi aconselhou Absalão a deixá-lo em paz, mas no fundo de seu coração, Davi sabia que algum dia Absalão mataria Amnon. E, de fato, a notícia de que Amnon estava morto logo chegou a Davi. Quase nem foi necessário Davi perguntar se Absalão havia matado Amnon. Ele sabia que havia sido assim. Novamente, com seu rosto em terra diante do Senhor, Davi perguntava quanto mais ele teria que pagar por seu pecado com Batseba. Mas até mesmo isto não foi o último pagamento. Você leu na Bíblia como Absalão liderou uma rebelião contra Davi, como Davi teve que fugir durante a noite porque seu filho havia tomado o reino. Foi até mesmo anos depois, após Davi ter retornado, que as notícias de que Absalão estava morto chegaram a ele. Mas o que despedaçou o coração de Davi foi o fato de que Absalão foi encontrado pendurado pelos cabelos de sua cabeça nos galhos de uma árvore, morto a sangue frio pelo inimigo. E novamente, de joelhos e sobre a sua face diante do Senhor, Davi clamou: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Anos mais tarde, quando Davi quis construir uma casa para o Senhor, lhe foi negado este privilégio. Por quê? Porque ele era um homem sanguinário. Não porque era um homem de guerra, mas porque era um assassino. Muitos de vocês, lendo esse livro, podem estar se perguntando: por que Deus deixou isso acontecer a Davi? A resposta é simples: para desencorajar você de fazer a mesma coisa que Davi fez. Se Deus não tivesse punido o pecado no passado, então as pessoas hoje achariam que Deus não puniria o pecado hoje. Mas Deus puniu Davi para que você fosse avisado de antemão. Davi pagou para que você pudesse aprender através do erro dele e não ter que sofrer cometendo o mesmo erro. Davi nunca foi o homem que teria sido ou poderia ter sido para Deus porque se desviou. Muitas pessoas que leem este livro podem perguntar por que Deus não as usa para fazer certas coisas hoje que elas decididamente desejam fazer para o Senhor. Meu amigo, seja você quem for que lê este livro, você pode falhar com Deus, se desviar, voltar para o mundo. Você pode se arrepender e confessar seus pecados e voltar para Deus. Mas lembre-se, você nunca será o homem ou mulher para Deus que poderia ter sido se você se desviar. Muitas pessoas só despertam após já terem casado novamente e perceberem que agora tem 2, 3 ou até mesmo mais esposas, ou maridos, se você for mulher. Mas elas despertam tarde demais para fazer algo sobre a sua situação. Muitos homens e mulheres têm vindo a mim fazendo a pergunta: o que farei, irmão Allen? Me aconselhe, me dê uma orientação, eu preciso saber o que fazer. Então elas começam a me contar quantos maridos ou esposas têm. Um rapaz chamado para o ministério veio a mim dizendo que Deus o chamou para pregar, mas sua organização do Evangelho Pleno não o reconhecia como ministro porque ele era marido de mais de uma esposa. À época da eleição na igreja, muitos homens nunca podem ser eleitos ao ofício de diácono simplesmente porque têm muitas esposas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que ele seja salvo, tenha voltado para Deus e se arrependido, ele ainda está colhendo seus salários retroativos. Agora, há algumas coisas que ele jamais pode fazer, coisas que o seu coração deseja fazer e que poderia ter feito se tivesse vivido para Deus. Não somente os salários são garantidos, mas no topo disto Satanás com certeza prometeu um bônus. É este bônus que faz as multidões hoje ficarem na doença, enfermidade, fraqueza e deformidade. De acordo com Deuteronômio, capítulo 28, você verá que doença, enfermidade e fraqueza vêm sobre a humanidade como maldição, isto é, uma penalidade ou salário pelo pecado, teimosia e desobediência. Neste capítulo, nos versículos 22, 25, 27, 28 e 61, estão listadas todo tipo de doença, enfermidade e debilidade que veio ou que virá sobre a humanidade. Nesses poucos versículos, Deus lista doenças específicas, mas no versículo 61 ele diz: também toda enfermidade e toda praga. Está claro no versículo 62 que todas essas doenças vêm
porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Também é bom observar que no versículo 15, o Senhor diz claramente: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Assim, então, de acordo com essas passagens, o seu câncer, seu tumor, sua artrite, doença cardíaca, insanidade, loucura, cegueira, catarata e deformidade podem ser sua remuneração, isto é, seu bônus, pelo pecado, pela teimosia, desobediência ou fracasso em obedecer à voz do Senhor. Sob tais circunstâncias, há somente um modo de você ser curado, que é se arrepender, se voltar para Deus, clamar a Deus por socorro e misericórdia. Deixe Deus saber que você está triste pelos seus pecados, que você cessou de servir ao diabo e que você está farto do seu próprio salário. Capítulo 3. O salário é sempre garantido. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números, capítulo 32, versículo 23. Uma pessoa pode aparentemente ter sucesso em encobrir seus pecados por anos. Ela pode achar e acreditar firmemente que eles nunca serão revelados pelo Senhor e que ninguém jamais descobrirá. Mas, amigo, tenha certeza de uma coisa: a palavra de Deus declara: seus pecados serão descobertos. Nos dias atuais, muito crédito tem sido dado aos departamentos de polícia, detetives particulares e ao FBI por seu trabalho em descobrir delitos, descobrir complôs, localizar assassinos, ladrões e assaltantes. É bom dar honra a quem a honra é devida. Em nossos modernos departamentos de polícia, modernos métodos e invenções científicas tornaram muito mais fácil o rastreio de criminosos. Entretanto, existe alguém que se assenta nos céus, que, a seu próprio modo, está descobrindo os complôs, os crimes e os pecados do mundo hoje. Aquele que declarou: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Quando na realidade é a polícia que recebe todo o crédito. Os modernos departamentos de polícia declaram que em todo crime o criminoso sempre deixa pelo menos uma pista. Isto é acidental? Para mim não é. Eu creio que o Deus que se assenta no céu, que declarou que os nossos pecados sempre serão descobertos, em seu divino poder, determinou que todo criminoso sempre deixe uma pista. Eu tenho convicção absoluta de que Deus providencia que em todo crime cometido uma pista seja deixada para trás. Os diretores do FBI declararam que o crime perfeito ainda não foi cometido. Contudo, mesmo que o departamento de polícia não tivesse sucesso em rastrear o criminoso, dentro desse indivíduo, Deus colocou uma consciência. O Espírito Santo de Deus traz a convicção ao coração desse homem. Ainda que muitos criminosos ainda estejam foragidos hoje, esses mesmos criminosos já viveram 1000 mortes e percorreram 1000 infernos por causa da condenação e convicção de suas almas. Cada sirene de polícia que soa produz aquele desejo esmagador de correr e se esconder. O sentimento de que eles estão atrás de você. Cada policial que surge em seu caminho faz seu coração quase pular para fora de seu corpo com o pensamento: ele está atrás de mim. Mesmo que um homem durma à noite, seus sonhos são perturbados com pesadelos, não há paz de corpo, mente, alma ou espírito, nada a não ser condenação, julgamento, o sentimento de ser caçado, procurado, culpado, de que algum dia ele pagará. Vários anos atrás, em uma cidadezinha de Oklahoma, um homem assassinou sua esposa com uma machadinha. Depois que ele cometeu o crime, ele achou que conseguiria fugir, mudar seu nome, atravessar a nação para uma nova cidade, e ninguém jamais o encontraria, ninguém jamais saberia. Ele guiou seu carro até a cidade mais próxima, comprou uma passagem para o primeiro trem. Ele mudou seu nome, mudou sua aparência o quanto pôde. Na primeira cidade, ele ficou com medo de ser rastreado.
Ele parou, comprou uma passagem para a direção oposta e foi pelo outro caminho. Por 4 longos anos, este homem viajou continuamente de uma cidade para outra. Ele trabalhou em muitos trabalhos diferentes, mas somente o tempo suficiente para ganhar o dinheiro necessário para outra passagem, para fazer outra viagem e ir o mais longe que pudesse da cena do crime. Por 4 longos anos, dia e noite, este homem nunca teve uma noite de sono que fosse tranquila. Por 4 anos, ele viveu em agonia. Em sua cama à noite, ele não conseguia dormir. Dormir era impossível. Nas primeiras horas da manhã, ele saía da cama, vestia suas roupas e andava pelas ruas ou pelo parque. O rosto da mulher que ele havia assassinado estava continuamente diante dele. Às vezes ele caía no sono de total exaustão. Então ele acordava no meio de um terrível pesadelo quando ouvia sua esposa gritando: "Meu Deus, Jim, você está me matando! Meu Deus, Jim, você está me matando!" Por 4 longos anos, este homem viajou por toda a nação e por 4 anos ele conseguiu enganar a lei e eles nunca o pegaram, mas sua consciência sim. Em desespero, numa manhã, ele entrou no escritório do xerife em uma cidade de Oklahoma. Ele disse o seu nome para o xerife e o crime que havia cometido 4 anos antes. Eis o que o homem disse: "Xerife, faça o que quiser comigo. Você pode me pôr na cadeira elétrica, você pode me pendurar pelo pescoço, mas uma coisa é certa, eu preciso tirar esta culpa de minha consciência e de minha alma. Por 4 anos, dia e noite, eu morri 1000 mortes e percorri 1000 infernos. Na verdade, por 4 anos eu realmente vivi no inferno, sem dormir à noite e sem descanso durante o dia. Eu não me importo com o que façam comigo, eu tenho que tirar este peso da minha alma." Assim, tenham certeza, meus amigos, que os seus pecados encontrarão vocês, ainda que vocês não gastem seu tempo atrás das grades da prisão ou confinados numa solitária. Lembrem-se que pode haver circunstâncias que podem ser 1000 vezes piores, e isso é a consciência que você pecou e que algum dia o seu pecado será descoberto. Capítulo 4. Salário atrasado, mas garantido. Um homem chamado Nabote possuía uma bela vinha próximo ao castelo de Acabe e Jezabel. Por meio de astúcia, Acabe e Jezabel tentaram se apossar da vinha de Nabote, mas, porque a vinha era herança de seu pai, Nabote não a entregaria. Desesperada pela vinha de Nabote, Jezabel e Acabe o mataram a fim de obter sua vinha. Aparentemente, tudo estava encoberto e todas as coisas estavam bem. Seus pecados, eles pensavam, jamais seriam descobertos e jamais teriam que pagar por esta terrível atitude. Mas Deus tinha um homem com quem falava. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: "Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo." Perguntou Acabe a Elias: "Já me achaste, inimigo meu?" Respondeu ele: "Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade." Também de Jezabel falou o Senhor: "Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel." Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 18 ao 21 e versículo 23. Observe que nos primeiros versículos que citamos, Deus já havia pronunciado a sentença. Contudo, ele declara que a punição seria adiada por 3 anos. "Não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre sua casa." Versículo 29. Por 3 anos, Acabe deve ter vivido com a convicção de que algum dia, em algum lugar, os cães lamberiam o seu sangue. Ele sabia que Deus havia declarado que seria assim.
Um ano e ainda outros se passaram, contudo, não havia acontecido nada. Mas lembre-se, amigo, que quando Deus fala, acontecerá. Tudo o que Deus diz acontecerá. Somente 3 anos após Deus ter dado a sentença, foi que Acabe, o rei de Israel, subiu a Ramote-Gileade. Ele se disfarçou quando entrou na batalha, pois sentia que esse era o tempo. Mas ainda que fosse capaz de se esconder do inimigo, ele não podia se esconder de Deus. Quando o sol se punha no ocidente, então um homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 34 ao 35, 37 e 38. Você pode perguntar o que aconteceu a Jezabel. Ela recebeu sua punição? Certamente, meu amigo. Sua punição veio também. Contudo, ela recebeu seu pagamento 15 anos mais tarde. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz Zinri, que matou ao seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue e a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículos 30 ao 37. Assim, ainda que o salário se atrase, sentenças sejam adiadas e a punição seja postergada, Deus declarou que se alguém peca, seu salário é garantido. Em certa cidade do oeste, um homem muito próspero, no ramo de petróleo, havia sido advertido por seu pastor com respeito a um determinado pecado secreto. O Senhor havia revelado para o pastor o pecado desse homem. O pastor foi ao homem em amor, dizendo: Se você não abandonar o seu pecado e não virar as costas para ele, Deus o espalhará por todos os jornais da nação. Já que aquele homem não tinha a intenção de abandonar seus pecados e servir a Deus de todo o coração, ele disse ao pastor que não era culpado de nenhum pecado, que era inocente. Repetidas vezes Deus falou ao pastor, dizendo-lhe que advertisse aquele homem a respeito do julgamento iminente e do perigo daquilo que estava fazendo. Mas mesmo na terceira vez, o homem culpado disse ao pastor que ele estava enganado, que ele não era culpado de nenhum pecado. Eu tenho visto que Deus nunca permite o juízo ou que sua ira seja derramada sobre um indivíduo sem que primeiro o Senhor tenha, de algum modo, advertido a pessoa. Se um homem se rebela e se recusa a ouvir a advertência de Deus, resta somente uma coisa, isto é, o salário. Numa noite, na igreja, o pastor novamente se aproximou do homem, declarando que esta seria a última vez que ele o advertiria. Deus havia falado definitivamente sobre adverti-lo pela última vez.
Ou ele se endireitava, se alinhava, se arrependia de seus pecados e abandonava seus pecados encobertos, ou Deus os revelaria. Indignado e ainda declarando sua inocência, o homem saiu da igreja, mas simplesmente para se encontrar com a esposa de outro homem. Contudo, o marido da mulher descobriu sobre o encontro. Ele esperou no closet de sua própria casa, com um revólver calibre 45 carregado, o homem chegar. Esse marido era um viajante e havia ficado muito tempo fora da cidade. Ele estava saindo da cidade naquela noite, quando um de seus amigos, em um posto de gasolina, lhe contou algumas das coisas que estavam acontecendo em sua própria casa enquanto ele estava fora da cidade em viagem de negócios. Ele soube que sua esposa estava recebendo um certo homem em sua própria casa nas noites quando estava viajando. Em segredo, o homem retornou para sua casa, não deixando sua esposa saber que havia voltado. Ele se escondeu no closet do quarto de sua esposa com sua arma. Era quase meia-noite quando observava do closet o vulto de alguém que entrava lentamente pela janela do quarto. Mas o homem nunca chegou a passar totalmente pela janela. O marido estourou seus miolos. Enquanto a polícia e os fotógrafos da imprensa fotografavam a cena, o cérebro do homem estava espalhado pelo peitoril da janela e por toda a parede. Na manhã seguinte, 3 dos principais jornais da cidade traziam a manchete do proeminente homem do ramo de petróleo que havia sido baleado e morto quando invadia um quarto. Lembre-se, meu amigo, se Deus lhe deu outra chance, se Deus tem chamado você ao arrependimento, se Deus lhe chamou para abandonar o pecado, abandone-o agora. Largue-o como se fosse um pedaço de ferro quente. Pare com o pecado, vire suas costas para ele. Fuja dele como quem foge de um inimigo mortal. Deixe Deus saber que você terminou com o pecado. Esta é a única coisa que pode parar o pagamento ou o salário do pecado. Capítulo 5. O salário continua chegando. Contudo, a não ser que você se arrependa, nem mesmo a morte cessa o salário do pecado. A sepultura não é o fim de uma vida desperdiçada. Após o pregador ter pregado o sermão de funeral, após a última oração ter sido feita e o último ente querido ter passado pelo caixão, após a última lágrima quente ter caído sobre o frio cadáver, após as frias mãos cruzadas terem recebido o último tapinha quente da mãe, esposa, filho, filha ou amigo, após o caixão ter sido fechado, as últimas pétalas de rosas terem caído sobre sua tampa e a última pá cheia de terra ter sido jogada na cova, existe ainda uma outra coisa que está vindo. A sepultura não é o fim, é apenas o começo. O verdadeiro salário continuará chegando para sempre. O homem, em Lucas, capítulo 16, versículo 23, disse que o seu pagamento era real. Seu salário continuava chegando mesmo após a morte. Ele disse que estava em tormentos. Ele clamava por misericórdia, suplicando: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele clamava por algumas gotas de água que pudessem refrescar sua língua ardente, dizendo: Estou atormentado nesta chama. Agora, quando era tarde demais para cessar o pagamento, ele queria que cessasse. Ele teria dado tudo quanto havia ganhado em vida, se isso fosse possível, para cessar o salário. Se pudesse começar de novo, ele teria sido um pregador e teria advertido seus 5 irmãos. Sim, ele teria dado tudo se tivesse apenas alguns minutos para voltar e testificar aos seus 5 irmãos para que eles também não entrassem no lugar onde o salário continuaria chegando eternamente. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 28. Porém, ainda que o salário do pecado seja a morte, o dom de Deus é a vida eterna. Cristo diz para você: escolhei a vida, pois por que morreríeis? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, e Ezequiel, capítulo 18, versículo 31, e também capítulo 33, versículo 11. Meu amigo, a vida eterna está à sua disposição. Por que não recebê-la agora, neste exato momento? Bem agora, quando você lê as palavras finais deste livro.
Você pode fazer cessar o salário agora, se ajoelhando, invocando ao Senhor, clamando a Deus, abandonando cada pecado conhecido e pedindo a Deus para ser misericordioso para com você, pecador. Lembre-se, Deus ama você. Ele perdoará e libertará você. Neste exato momento, você pode trocar de pagador. Você pode fazer cessar o salário do pecado. Agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Deste momento em diante, você pode servir a Deus e receber o dom da vida eterna. Pare onde você está, meu amigo. Entregue seu coração a Deus. Então me escreva para que eu saiba que você não está mais na folha de pagamento de Satanás, mas recebeu a Cristo como seu mestre.